E segunda-feira, 30 de maio do ano 2022. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje recebendo a nutricionista Isabelle Cláudia. Isabelle, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos vocês que estão em casa, indo para o trabalho, nos ouvindo, nos assistindo, tá? Pelo YouTube. Um grande beijo para vocês. E hoje é tema livre. Quem quiser mandar para cá a sua pergunta, através do nosso WhatsApp, 992053030, manda que a Isabelle vai respondendo no decorrer da nossa entrevista. É verdade que o azeite não pode ir ao fogo ou isso é mito? Os mitos e verdades, né, Marcos? A gente sempre escuta as pessoas dizendo, se você colocar o azeite no fogo vai virar óleo, né? É a mesma coisa de óleo, satura. Então, qual é a verdade realmente? Gente, o azeite é uma das gorduras mais estáveis que nós temos, né? Uma das, né? Não é a mais estável, mas é uma das mais estáveis que nós temos para ser levada ao fogo. Existe algo que a gente chama que é o ponto de fumaça, né? Que é onde é aquele ponto que a gordura realmente, eu vou falar de uma forma bem fácil para vocês entenderem, que ela queima, tá? Que ela satura. Então, esse ponto, por exemplo, a gente observa muito em fritura com óleos vegetais, óleo de soja, óleo de girassol. Você observa aquela fumaça subindo. Esse é o ponto de fumaça onde o óleo realmente ele vai saturar, ele vai queimar, né? Vira uma gordura ruim. Então, o azeite, ele tem esse ponto de fumaça mais estendido, ou seja, você pode colocar mais tempo, né? Que ele não vai saturar. O azeite, ele tem, além de uma capinha protetora, eu vou falar de uma forma bem fácil para vocês entenderem, ele tem uma gordura muito interessante para ser usada e muito estável, que isso vai fazer com que ela demore um pouquinho mais para que ele venha a saturar. Agora, lembrando, não é temperatura de fritura, você não vai fritar os alimentos no azeite, porque aí ele vai atingir de toda forma esse ponto de fumaça pelo tempo que você está colocando essa exposição ao fogo. Agora, sim, pode sim colocar o azeite ao fogo, tá? Levar a fazer seus refogados. Então, a gente tem vários tipos de azeite. Tem o azeite extra virgem e tem o virgem. Então, até pela questão, no caso de preço, né? Pelo custo, você pode usar para levar ao fogo, fazer esse tipo de refogado, o virgem, tá? O azeite virgem. E para colocar na salada, ele cru, lá na hora do almoço, no jantar, você pode fazer o extra virgem, tá certo? Quem é diabético não pode comer banana? Você acha que sim? Eu acho que é um dos maiores mitos que existem, né, Marcos? Todo mundo condena muito a questão da banana para quem é diabético. Eu sempre digo aos meus pacientes, diabetes é questão de estratégia, tá? A gente precisa colocar no prato, fazer um prato o mais equilibrado possível, tá? E trazer esses alimentos sempre com alguma estratégia para que a gente possa compensar, para que a gente possa diminuir essa velocidade que esse açúcar chegue ao sangue. Então, a banana, a banana tem algumas fases, né? A gente tem a banana verde, ela começa a amadurecer, fica naquela fase amarelinha, e aí continua amadurecendo e fica naquela com os pontinhos pretos, até ficar com a casquinha preta, que ela é mais doce, né? Então, é uma forma dessa fibra começar a se transformar no açúcar da fruta, tá? Então, quanto mais essa casca tá preta, mais doce e mais açúcar disponível de fruta a gente tem. Então, qual a melhor fase para comer a banana? É a banana com a casquinha amarela, tá? Pode comer a casca verde, sim. A gente usa algumas estratégias, faz farinha da banana verde. Mas, assim, para comer, a gente pode utilizar realmente essa banana com a casquinha amarela. Pode adicionar fibra na forma de chia, na forma de linhaça, na forma de farelo de aveia em flocos, tá? Para diminuir também esse índice glicêmico. É maravilhoso. Agora, é verdade que a banana, ela promove, ela causa câimbras na pessoa, não? Causar câimbras, não. Na verdade, o que é que circula muito? A banana, ela tem muito potássio, né? E ela previne essas câimbras, tá, Marcos? Então, as pessoas dizem assim, como a banana para fazer exercício para não dar câimbra, ou tem uma pessoa que tem câimbra à noite, mas não é só a banana que é responsável por isso, né? Tem outros nutrientes também que são importantes também nessa questão da câimbra, mas a banana, no caso, por ter potássio, ela é um fator protetor porque também. Eu já ouvi o contrário, por exemplo, pessoas que caminham, que fazem exercícios físicos, né? Evitam comer banana porque diz que a banana dá muita sede, né? Quando você come banana, ela diz que você tem que tomar muita água, entendeu? Por isso que... existe essa relação ou não? Não, na verdade não, Marcos.
A questão da sede e você fazer o exercício é porque você está usando, né? Você tá eliminando e está usando essa água. Mas assim, e você necessita repor isso, tá? Mas a questão disso não, é mais por ela ter potássio, e as pessoas utilizam como dizer, mas não é só a banana que vai proteger não, tá? A gente tem infinitos outros alimentos, outras frutas, outros legumes, outros alimentos que fazem essa proteção, viu? O ouvinte pergunta, qual a diferença entre azeite de oliva e azeite de abacate? Qual o melhor dos dois? É a fonte de que foi extraído, né? Então, assim, todos os dois são muito interessantes, tá, gente? Infinitamente interessantes. Tipos de gordura monoinsaturada, poliinsaturada. Então, tem essas gorduras mono muito, muito importantes, tá? Tanto o azeite de oliva, né? A diferença é porque o azeite de oliva, né? Vem no caso agora não sai o nome, travei aqui. Da plantinha, né? Que dá fruto à azeitona, né? Então, o azeite vem de lá das oliveiras, agora sai o nome. Travei aqui. Você tá igual a minha, Geraldine, entendi que trava aqui que não sai nada. Não, e eu comecei a gaguejar assim. Não, passou branco aqui também, vai embora, né, Geraldine branco? Aí, gente, e o do abacate vem eles tiram o óleo realmente desse abacateiro. Mas, olha, o que é que eu quero dizer a vocês? São gorduras maravilhosas, tá? Para serem adicionadas realmente no nosso dia a dia. Qualquer um dos dois que você esteja utilizando é interessante. Muito interessante. Mito ou verdade que comer fruta ou tomar suco de laranja dá cirrose? Ai, meu Deus, esse é o pior. Isso é curioso isso. Isso é curioso. Vocês já ouviram falar nisso? Não, primeira vez. Então, a internet teve uma época que dizia que ninguém podia comer fruta porque a frutose, que é o açúcar da fruta, dá cirrose. Da esteatose hepática, que aí da esteatose vai para uma hepatite, uma esteatohepatite vai para uma cirrose. Gente, isso é um maior mito que alguém pode inventar, tá? A primeira coisa que as pessoas procuram, né, se está com algum problema no fígado, vai logo para a internet para pesquisar. E na internet vai dizer, evite frutose. Aí as pessoas já associam a frutose à fruta. Na verdade, o que vai ter mais frutose é o açúcar. Tá? Então, assim, um alto consumo de açúcar, um alto consumo de alimentos que contenham açúcar, como, por exemplo, esses industrializados, né? Sucos de caixinha, eles têm uma grande quantidade de açúcar, e isso sim é que vai ser prejudicial. Comam as frutas de vocês, tem fibras, e essa frutose não vai ser aí direcionada para causar uma cirrose, tá certo? Não coloquem isso na cabeça. Um ponto que eu queria até esclarecer, Marcos, em relação a frutose, né, que as pessoas falam muito, é que aqueles suquinhos de uva integral, eu até um dia desse comentei sobre isso, as pessoas estão consumindo muito suco de uva integral. E sempre me perguntam, é saudável? Sim, é saudável. Agora a gente tem que saber também até que ponto, né? Tem algumas marcas que eles têm excesso de carboidratos, né? De açúcares na sua composição. Não é adicionado açúcar, mas é a forma como ele foi preparado, né? Que traz aí esse aumento de frutose, tá? Nessa fermentação é somente de frutose. Então, assim, sempre olhar o rótulo do alimento atrás, comparar o que vai ter mais carboidrato do outro, para você consumir sempre o que tiver menos, tá? Quem vai gostar dessa resposta é nossa amiga Gessiane Fernandes, que ela come 2 ovos por dia. Todos os dias ela come 2 ovos, né, Gessiane? Vamos lá. E a pergunta é, só posso comer 3 ovos por semana para não subir colesterol? E aí? E a gente tem muito isso é muito forte, né, na nossa cultura, assim. Tem pessoas que comem só 3 ovos na semana, bem controlados. Tem pessoas que comem meio ovo por dia, eu conheço gente que come meio ovo por dia. Então, assim, o que é que acontece, gente? Quando eu saí da faculdade, isso há 18 anos, quando eu saí da faculdade, a gente tinha isso, que o ovo só poderia ser consumido 3 vezes na semana para não elevar o colesterol sanguíneo. E isso foi por terra, né? Eu lembro que eu tinha uma professora que ela sempre dizia, não acreditem nisso, porque o ovo é um dos melhores alimentos, né? Traz muitos nutrientes importantíssimos para o nosso corpo. Então, o que é que a gente entende hoje? É que o colesterol que tem no ovo, ele não é responsável por elevar o nosso colesterol sanguíneo, tá? Então, fiquem tranquilos, a gente não precisa só comer 3 ovos, pelo contrário, a gente pode estar comendo até mais de 1 ovo por dia, isso vai depender da individualidade de cada pessoa, né? Tem pessoas que comem 2, 3 ovos ao dia, então isso vai depender todo um contexto diário da pessoa, como também da sua individualidade, da sua necessidade diária, tá? Então, isso aí não é verdade. Tem mais perguntas? Bom dia.
Não, pergunta a Isabela se quem tem problema de reticolite crônica, se a acerola faz mal, batata, acerola. E aí, Isabela? Então, uma doença inflamatória intestinal, ela precisa ser cuidada e sobre muitas estratégias e muitas questões que a gente precisa avaliar, né? Tem alguns alimentos, sim, que podem ser irritativos, mas num caso como esse, a primeira coisa que a gente precisa pensar é tirar os agressores, como nós chamamos, né? Entre aspas. Em um momento de crise, em um momento em que essa doença está ativa, a gente precisa tirar alguns agressores, que aí a gente precisa tirar alguns alimentos que contêm glúten, tá? Porque esse intestino, ele não está pronto para trabalhar isso aí. E aí, onde é que tem esse glúten, Isabelle? Farinhas, massas, pães, bolachas, tá? A gente precisa olhar o rótulo para ver se esse alimento contém glúten. Em alguns casos, dependendo de como esteja essa fase, a gente precisa também tirar o leite, porque o intestino se torna um pouco incapaz de digerir essa lactose, tá? Porque é lá na altura do intestino. Então, assim, a gente precisa também escolher alguns alimentos, tá? Então, a gente tira alguns agressores e principalmente aqueles alimentos que causam fermentação, né? Que eles vão fermentar, né, que causam uma elevada fermentação. E aí a gente entra as massas, aí a gente entra a castanha de caju, por exemplo, a gente entra algumas frutas, né? Tem pessoas que aceitam o consumo da maçã sem casca, mas outras não, porque fermenta muito. Então, assim, a gente precisa ter cuidado com alguns alimentos. Nesse caso, no caso da acerola, em algumas pessoas a gente tira esses alimentos que são ácidos, tá? Dependendo da aceitação. Isso é algo que a gente faz de forma pontual. Então, se o paciente observa que ao consumir essa acerola ou o suco da acerola, ele observa que aumenta as evacuações, aumenta a fermentação, então aí a gente vai tirar, tá? Então, depende muito do paciente e da estratégia que a gente está usando e da fase da doença que essa pessoa está. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Isabelle. Isabelle, é uma pergunta. Toda vida eu faço exame de TGO e TGP, constantemente tá alto. Eu não bebo, aí eu faço a dieta, pronto, baixa, fica normal. Mas quando passa um tempo, um mês, 2, quando eu retorno para fazer um exame novamente, fica alto de novo. Existe remédio? Como é que eu posso fazer? E aí, Isabela? Vou falar da parte da nutrição, tá? Não me comprometam. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. TGO e TGP, nem sempre, né? Elas são significativas de apenas algum problema que está acontecendo no fígado. Ele também pode indicar outras situações, como muscular, né? Você usar muito o músculo para fazer um exercício de uma forma, por exemplo, vou dar o exemplo de Marcos, que andou vários quilômetros aí de bicicleta. Se ele fizer um exame desse, vai provavelmente estar um pouco mais elevado. Então, assim, ele é um reflexo de muita coisa que está acontecendo. Às vezes também de forma da parte cardíaca. Então, o TGO e TGP, ele não só é fígado. Muitas vezes sim, mas não só. Então, ele prediz muita coisa que está acontecendo, alguma alteração também que está acontecendo naquele fígado, uma esteatose hepática, que é a gordura no fígado, né? Enfim, uma hepatite. Mas, o que é que eu quero que você entenda? É que é um contexto que precisa ser avaliado, tá? Na questão da nutrição, na nutrição, a gente tenta aqui entender muitas coisas que podem acontecer, tá? Um intestino permeável, ele vai permitir que passem algumas substâncias que vão alterar isso aí, né? Vão elevar a gordura no fígado, vão dar resistência à insulina, né? O não consumo de gorduras saudáveis, como o ômega 3, né? Que está presente aí nos peixes de água profunda. O não consumo de outras gorduras boas, como o abacate, que está no abacate, nas castanhas, nas sementes, né? O elevado consumo de açúcar e massas, tá? Então, tudo isso pode causar alteração e aumentar a gordura ou fazer outro tipo de coisa. Então, o que é que eu oriento? É você não procurar auxílio médico, né? Procurar um médico que ele não foque apenas no TGO e TGP e investigue outras coisas que podem estar acontecendo, tá? Mas que
o mais importante, investir em gorduras saudáveis e diminuir esse consumo de açúcar, a frutose, né? Mas entendam qual é a frutose, como eu já falei. E as massas em excesso. O ouvinte pergunta se a dieta cetogênica pode ser adotada como estilo de vida ou se ela tem um prazo de tempo. Gente, estratégias nutricionais não são estilo de vida, tá? Não são estilo de vida. São coisas que a gente faz de forma pontual. Antes era low carb. Todo mundo queria fazer low carb. Eu até brincava, dizia, uma seita da low carb. Gente, pelo amor de Deus, e são estratégias que a gente utiliza para melhora do paciente, seja um paciente diabético, a gente usa uma low carb, dependendo de como ele, se ele usa insulina ou não. Então, tudo é estratégia, assim como a cetogênica, assim como o jejum intermitente. Então, tudo isso é estratégia e não é, tá, gente, estilo de vida. Tá? Tem até a questão de pessoas que usam, fazem dieta cetogênica, mas elas acompanham as dosagens, tá? No sangue, para ver se isso já está muito elevado, se não está. Então, tem que ser realmente acompanhado. Para fechar... Eu queria saber de você, mulher do programa, que eu deixei de fumar dia 4 agora, de junho vai fazer um mês. Eu fico sentindo tontura e fica andando tonta no meio da casa. Eu quero saber se é do fumo. Isabela, eu sinto tontura direta, ando no meio da casa que nem uma mulher bêbada, sabe? Eu queria saber o que é isso, se é aquela doença que a pessoa desmaia. Menetipe. O que é? Me responda aí. Eu sinto muita tontura. Tem vezes que eu vou fazer as coisas tontinhas, vejo a hora cair. E aí, Isabelle? Então, eu vou responder dentro da minha área, tá, gente? Isso aí requer uma avaliação médica, mas deixa eu dizer uma coisa a você. Ela falou que deixou de fumar, né? Foi, deixou de fumar. Então, o corpo passa por uma necessidade, né? Por esse momento em que ele precisa disso aí e não está sendo oferecido o que você sempre oferecia a ele, né? Então, esse momento é um momento onde muitas pessoas recorrem à alimentação, né? Passam a comer mais, passam a consumir mais café, passam a consumir alimentos industrializados em excesso. Então, esse momento também a gente precisa focar numa alimentação mais saudável para ajudar o nosso corpo a passar por essa fase. Então, uma alimentação super variada, colorida, com presença de frutas, verduras, legumes e afins, né? E esses alimentos saudáveis, evitar ao máximo café em excesso, porque em algumas pessoas isso pode ser um gatilho para tontura. Evitar esses chás amargos que também podem ser gatilho para tontura. Algumas pessoas maracujá reflete, chocolate reflete na tontura, tá? E alimentos que contêm muito sal, né? O ciclamato monossódico também. Que são esses alimentos industrializados que contêm muito sal, enlatados, e eles também refletem na tontura. No mais, eu acho que você precisaria de uma avaliação médica realmente para investigar essa tontura, se isso é uma abstinência do cigarro, né, que reflete isso aí de uma forma como você deixou de fumar. Então, você precisa passar por uma avaliação médica. E, pelo amor de Deus, procure outros meios, mas não volte a fumar. Maria, exatamente. Só traz prejuízo para você. Você já conseguiu, né? Não volte. E às vezes a tontura pode ser até um gatilho, como você mesmo disse, a pessoa, é a abstinência que faz isso. Isso, Marcos, essa coisa da abstinência é bem interessante. Quando eu fazia faculdade, só para finalizar, quando eu fazia faculdade, eu estagiei na Coca-Cola. Eu estudei em João Pessoa e eu estagiei na Coca-Cola, na parte da produção de alimentação. E lá eles tinham um expositor que a gente ficava tomando Coca-Cola direto. Então, ali era como se fosse água, né? Então, assim, eu na época da faculdade me viciei de uma forma que era uma coisa absurda, assim. E quando eu voltei, que eu já me formei, e eu tinha que ter uma Coca-Cola que eu tinha que tomar todo santo dia. Então, isso causa realmente um vício. E foi quando eu parei, eu disse, meu Deus do céu, eu aqui entendo o que isso faz para o nosso organismo. Isso logo quando eu me formei. Eu entendo o que isso faz para o organismo, eu vivo
pedindo aos pacientes para não fazerem isso, e eu faço, né? Então, eu decidi parar de tomar qualquer tipo de refrigerante, sabe o quê? 16 anos, mais ou menos. E, nesse dia, a abstinência, os sintomas eram terríveis. Eu sonhava abrindo uma Coca-Cola e fazendo as zoadinhas. Então, assim, esses sintomas, realmente, a gente precisa ter uma cabeça muito boa para conseguir controlar, né? Porque é o cheiro que faz falta, tudo vai tendo aquela coisa que faz falta. Então, assim, hoje eu olho, eu me arripuno com o cheiro. Até se abrir perto de mim, eu me arripuno. Então, assim, é um passinho de cada vez. Todo dia você investir nessa sua decisão de ter parado realmente e invista mesmo e procure ajuda para tratar as outras coisas. Ok, onde é que a gente encontra aqui em Caicó? Lá na Galeria Malvina, em frente à Prefeitura Municipal, tá? E o telefone para contato é 9604-0655. E o Instagram? Nutricionista.isabelle, tá, gente? Um grande beijo para vocês. Obrigado. Marcos, deixa eu só deixar um beijo para Luzinete, eu tô falando demais. Mãe de Simone, advogada, Sim. que ela disse que sempre escuta na segunda-feira, já bota o caderninho para anotar tudo que eu tô falando. Dona Luzinete, É, né? Dona Mãe Nete. da doutora Simone Sonieri, né? Sim, então um beijo, meu amor, viu? Obrigada. Sogra do Didi, né, Didi, da oficina. exatamente. Um abraço forte aí para Luzinete, não é isso? Isso. Isabelle volta na próxima